Então, gente, vejam aí, você tem na verdade, um sistema binário ali, né? Dois asteroides, o Didymos e o Dimorphos. Fazem esses dois, então, um em órbita ao redor do outro, os dois asteroides. Esse sistema está a 11 milhões de quilômetros da Terra. E o projeto, justamente, a intenção é verificar se, quando uma espaçonave ela atinge o asteroide, ele desvia o suficiente para não se chocar com a Terra. Então, existem vários telescópios no planeta que verificam isso. Verificam o céu constantemente à procura desses objetos. Chama-se Projeto Atlas. Então, existem 4 telescópios que fazem só isso, só ficam verificando esses pequenos corpos aí para poder ver se eles têm um potencial de destrutivo muito grande, de atingir a Terra e provocar uma grande destruição, porque a grande maioria, imensa maioria dos corpos que atingem a Terra, eles vão se desfazer na atmosfera e o choque com o solo mesmo é pouco provável. Mas, pelas crateras que a gente vê, pela própria extinção dos dinossauros, pode acontecer impactos que são extremamente destrutivos. Então, é bom ter um olho no espaço, né? E tem 4 telescópios, Projeto Atlas, deve ter mais, mas eu pesquisei o Projeto Atlas, que faz esse tipo de observação. Então, esse é um teste, o Dimorphos, ele não tem esse potencial de atingir a Terra, nem o Didymos. Vamos ver o tamanho deles? Peguei aqui uma comparação. Veja, o Didymos, ele tem 780 metros. Aqui tem a Torre Eiffel, o Dimorphos é um pouco menor que a torre, maior que a Estátua da Liberdade. O DART, que atingiu o Dimorphos, atingiu o menor aqui, gente, não atingiu esse menor, o Dimorphos. Tem 19 metros, mas estava a uma grande velocidade, muito grande velocidade. Então está aqui a comparação de tamanhos e uma outra comparação de tamanhos aqui com a cidade de Madrid. Então veja, o Didymos é bem grande, né? Se um asteroide desse cai na Terra, é um, é um choque absurdo, né? Mesmo um asteroide ali de 163 metros, se ele cair sem se desintegrar, também é um absurdo, né? Para vocês terem uma ideia, o da extinção dos dinossauros, da cratera de Chicxulub, tinha 10 quilômetros, um pouco mais de 10 quilômetros. Então, bem maior, é claro, que esses dois. Mas um corpo desses dois tamanhos, aí, corpos assim, já causariam um grande estrago. Então, o pessoal fica de olho mesmo no céu à procura de objetos potencialmente perigosos. A Atlas, então, é o sistema de alerta de impacto de asteroides desenvolvido pela Universidade do Havaí e financiado pela NASA. Consiste em 4 telescópios, tem 2 no Havaí, um no Chile e um na África do Sul, o projeto Atlas, que varrem automaticamente todo o céu várias vezes, todas as noites, à procura de objetos em movimento. Essa é a imagem do telescópio do Havaí. Veja que a nave ela atinge o asteroide e tem essa nuvem toda de poeira. Aqui é o da aproximação. É da própria espaçonave. Chega uma hora, é claro, que o vídeo para, porque ela se choca com o asteroide. Então, aqui a espaçonave se aproximando do asteroide. E a partir de um determinado momento, há o impacto, é claro, a gravação acaba. Então, é claro, gente, que depende muito das características da filmagem. Nesse caso, você vê outros corpos aqui, né? No caso anterior, você não vê. Aqui, por exemplo, nós não vemos as estrelas.
né? Então, depende muito de quanto a luz está sendo, quanto de luz a câmera está pegando, né? O professor Lang explicou muito bem isso naquele vídeo da Lua. Aqui eu fiz o cálculo, então, de qual seria o ângulo, né, mínimo para que não houvesse o impacto desse corpo com a Terra. Então, veja, considerado o raio da Terra aqui 6.371 quilômetros, aqui e aqui, eu considerei 11 milhões a distância entre o asteroide e a superfície da Terra, não o centro da Terra. Então, tem uma distância total aqui, nesse cateto do triângulo retângulo, de 11.006.371 quilômetros. O cateto oposto ao ângulo X tem 6.371. Tangente é cateto oposto pelo adjacente. Então, a tangente será 6.371 dividido por 11 milhões e pouco, que vai dar, então, 0,00058. Aí eu tirei o arco tangente desse valor e consegui o ângulo de 0,033 graus. Ah, mas 0,033 graus eu não sei, não tenho uma ideia de quanto seja, não tem importância. A gente passa para minutos e segundos. Então, o grau, ele é subdividido em minutos e segundos. Cada grau tem 60 minutos, cada minuto tem 60 segundos. Então, quando eu pego um número decimal assim, 0,033 graus, eu faço uma regrinha de 3. 1 grau está para 60 minutos. Assim como 0,033 graus está para um valor y. Como é uma regra de 3 direta, eu multiplico em cruz. A proporção é direta. Quanto mais graus, mais minutos. É como se fosse um andaime. Então, eu multiplico em cruz. Se a proporção fosse inversa, eu multiplicaria em paralelo. Mas, nesse caso, multiplica-se só em cruz. Então, y é 60 vezes 0,033, que dá 1,98 minutos. Aproximadamente 2 minutos, mas já vamos continuar para achar quantos segundos. Então, 1 minuto é a parte inteira, já sei. Falta 0,98 de quem? Do minuto. Então, 1 minuto tem 60 segundos, 0,98, um valor z. Também multiplico em cruz e eu vou ter que z vale 59 segundos. Então, o ângulo necessário de desvio desse asteroide teria que ser ali 1 minuto e 59 segundos. Aproximadamente, então, 2 minutos de arco, né? Um desvio de 2 minutos de arco para que esse asteroide, a 11 milhões de quilômetros, não atingisse a Terra. Considerando ali, claro, várias simplificações que eu fiz, né? Então, uma órbita retilínea até a Terra, tudo isso. Mas aproximadamente ali 2 minutos de arco. Então, aqui atingiu o asteroide e você vê bem a nuvem de poeira. Não parece que houve um desvio muito grande ao atingir o asteroide. Parece que ele continua em linha reta, mas como eu disse, um desvio de 2 minutos de arco já é suficiente para um corpo a 11 milhões de quilômetros de distância ele não atingir a Terra. Mas também esse Licia Cube, que é exclusivamente italiano, mas que faz parte de todo esse projeto, ele também estava próximo para fazer a filmagem. Então, essa é uma foto muito mais próxima do impacto. Você vê bem aqui a nuvem de detritos, né, causada pelo impacto. Logo vão chegar outras imagens, filmagens, etc., do próprio Licia. Está aqui um outro esquema do Licia, da espaçonave, o Licia, os dois corpos, né? Esse o que foi atingido. A mudança de órbita depois do impacto é muito importante para eles calcularem qual foi a consequência. Tchau, gente. Abração.